Olá, pessoal, voltamos então no segundo bloco, tá? Ah, e já vamos mencionar de imediato, então, o artigo 10, né, da lei referente ao contrato, né, de representante comercial autônomo, tá? Nós temos aqui qual é a competência, então, do Conselho Federal, tá? Então, compete privativamente ao Conselho Federal. Então, inciso 1, elaborar o seu regime interno. Inciso 2, dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais. Inciso 3, aprovar os regimentos internos dos conselhos regionais. 4, julgar quaisquer recursos relativos às decisões dos conselhos regionais. 5, baixar instruções para a fiel observância da presente lei. Sexto, elaborar o código de ética profissional. Sétimo, resolver os casos omissos. E o inciso 8, ele é bem importante, tá? Porque quem é que fixa as anuidades, tá? Inciso 8º, então, fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas, aos conselhos regionais dos representantes comerciais, nas quais estejam registrados, observados as peculiaridades regionais e demais situações inerentes à capacidade contributiva da categoria profissional dos respectivos estados e necessidades de cada entidade, e respeitados os seguintes limites máximos, tá? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos letra A e letra B. Então, letra A, anuidade para pessoas físicas, e a letra B, a gente tem uma vetação. Letra C, anuidade para pessoas jurídicas. Então, aqui a gente tem os parâmetros, né? Os parâmetros de qual é o valor da anuidade em se tratando de pessoa física e também de pessoa jurídica, tá? Aí a gente tem aqui todas as situações, né? Se for a primeira situação, se for de R$ 1, né? A R$ 10.000 é até R$ 350. Se for de 10.001, tá, centavo a R$ 50.000 é até 420. Então, aqui a gente tem o valor das anuidades, tá? Para vocês terem ciência de como é que funciona esse registro. Então, quem faz o registro vai pagar uma anuidade. E aqui no inciso 8º, tem os dispositivos legais que mencionam quais são esses valores, né? Dependendo, então, do capital social, né? Dependendo de como é que foi constituído, então, o contrato, tá? Bom, acho que é importante também, então, essa atribuição, ela é de competência privativa do Conselho Federal, tá? Nós temos aqui, então, no parágrafo 9º, tá? O representante comercial, pessoa física, como responsável técnica de pessoa jurídica devidamente registrada no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, pagará anuidade em valor a 50% da anuidade devida pelos demais profissionais autônomos. Então, aqui nós temos um valor de 50%, tá? Da anuidade devida quando se trata de representante comercial pessoa física, tá? O que nós temos aqui também? No artigo 16, é importante a gente mencionar, então, que constituem renda dos conselhos regionais as contribuições e multas devidas pelos representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas, neles registrados, tá? Artigo 17, compete aos conselhos regionais, tá? Qual é a competência do conselho regional, então, tá? Elaborar o seu regimento interno, submetendo à apreciação do Conselho Federal. B. Decidir sobre os pedidos de registro de representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas. Então, quem decide sobre o pedido de registro é o Conselho Regional, tá? Também é responsabilidade do Conselho Regional manter o cadastro profissional, tá? Quem expede as carteiras profissionais e faz as anotações é o Conselho Regional, tá? Então, a gente percebe o seguinte, as situações mais corriqueiras, a gente percebe que é atribuição do Conselho Regional, tá? Elaborar o regimento interno, decidir sobre os pedidos de registro, manter o cadastro profissional, expedir as carteiras profissionais, né?
e fazer anotações quando necessário, e também impor as sanções disciplinares previstas na lei, tá? Todas essas são atribuições, então, do Conselho Regional. O artigo 18 menciona o seguinte: compete aos conselhos regionais aplicar ao representante comercial faltoso as seguintes penas disciplinares. Então, o representante comercial que cometer faltas, ele vai sofrer uma pena disciplinar, ok? Letra A, advertência sempre sem publicidade. Então, ele vai sofrer uma advertência, vai ter essa penalidade. De toda sorte, ele não vai ter aqui a publicidade desse ato, tá? Então, não vai ter a publicidade. Letra B, então, nós temos o seguinte: multa até importância equivalente ao maior salário mínimo vigente no país. Então, a multa máxima, tá? É equivalente ao salário mínimo vigente no país. Não vai ser além do salário mínimo vigente, tá? Letra C, suspensão do exercício profissional por até 1 ano. E letra D, cancelamento do registro com apreensão da carteira profissional, tá? Então, o que nós temos aqui? Se o representante comercial cometer alguma falta, ele sofre uma pena disciplinar, que pode ser advertência, multa, suspensão ou a mais gravosa é o cancelamento do registro, tá? E aí aprende a carteira profissional. Artigo 27, tá? Artigo 27, vamos dar uma olhadinha no artigo 27. Do contrato de representante comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente, tá? Então, do contrato de representante comercial. Letra A, as condições e requisitos gerais da representação. Letra B, indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação. Então, tem que ficar claro no contrato, né, quais são os produtos, né, o que é objeto da representação. Letra C, prazo certo ou indeterminado da representação. Ali tem que constar se é um prazo indeterminado ou se possui um prazo determinado, um prazo certo, tá? Letra D, indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação. Sim, o representante comercial deve informar qual é a área de abrangência, né? Quais são as comarcas, quais são as cidades, qual é a região, né, que vai ser contemplada então com a representação. Também, letra E, garantia ou não parcial total ou por certo prazo da exclusividade da zona ou setor. Então, aqui quando ele informa, ele vai informar também nesse contrato se ele possui exclusividade ou não, tá? Acho que é importante também a gente mencionar a letra H, obrigações e responsabilidades das partes contratantes, né? Além disso, exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado, que é a letra I. Deixa eu ver se tem algo que é importante também a gente comentar. Sim. Por fim, então, a gente vai comentar o artigo 36, tá? E nesse artigo 36, nós temos o seguinte: constituem motivos justos para a rescisão do contrato de representação comercial pelo representante, tá? Então, quando é que vai ocorrer, tá? A rescisão do contrato de representante comercial pelo representante, tá? Letra A, quando houver a redução da esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato. Se o contrato tem uma disposição e na realidade está sendo praticada outra, então pode ocorrer então a rescisão desse contrato de representação comercial, tá? Letra B, a quebra direta ou indireta da exclusividade se prevista no contrato. Se eu tenho um contrato de exclusividade com determinado produto e houve a quebra dessa exclusividade, então pode ocorrer a rescisão do contrato. Letra C, a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular. Então, houve uma fixação abusiva de preços, né, com o objetivo de impossibilitar aquela ação que era realizada. Se houver essa situação, também é passível de rescisão.
Letra D, o não pagamento de sua retribuição na época devida. Então, tem prazos estipulados para o pagamento. Se isso não acontecer, também é passível de rescisão. E a letra E é por força maior, tá? Então, se ocorrer a força maior, o representante pode solicitar, então, a rescisão do contrato, né, de representação comercial. Acho que esses artigos são os principais artigos. É claro que a lei possui, ao total, 49 artigos, uns estão revogados, mas aí já a própria legislação já menciona quais são os dispositivos revogados. Gostaria que vocês fizessem uma leitura na íntegra, mas agora a gente colocou os principais dispositivos legais em relação a esse contrato especial, tá? Espero que a gente tenha conseguido passar algumas peculiaridades do contrato, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me encaminhar e-mail, que na medida do possível eu respondo, tá? Desejo um ótimo descanso para vocês, tá? E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.